E a galera que curte o setlist, hoje estou aqui com o Marcinho Eiras, esse músico extraordinário. Ô Marcinho, é sempre um privilégio ter você aqui no DS. Sensacional o seu show. E eu queria voltar um pouquinho no passado, não tão distante, né, que 2000 para frente, né? Não entrega a idade do ser humano, né? Você sempre teve esse estilo de tocar um modo diferenciado dos instrumentos, né? Exato. Com tapping e tudo mais. Daquela época, eu sou um ex-guitarrista, sempre te acompanhei na parte de videoaulas e tudo mais. Você transferiu para esse novo formato, em que momento e por quê? O que você viu nessas três? Tem uma resposta muito longa e uma muito curta. Pode ser. Então vou tentar ser breve. Na verdade, eu comentei até isso com eles antes de começar. Eu simplesmente não fiquei tocando em casa, porque naquela época que eu comecei, não tinha nem onde você se expor, não tinha internet. Então hoje a gente até faz para postar, tem o Instagram, tem as redes sociais, que você tem até um motivo de estudar alguma coisa que você não vai tocar em algum lugar e você põe lá no Instagram pra galera curtir, enfim, pra você poder compartilhar. Hoje você compartilha tudo. Naquela época eu tinha que ir pra rua tocar. Minha chance de mostrar pra alguém era indo tocar, indo nos lugares. Então isso foi muito bom, porque eu tinha uma série de dificuldades com o equipamento e fui descobrindo o que era legal pra poder tocar. Ter mais volume, ter uma guitarra regulada. Então foi uma super adaptação ao meu dia a dia. Sempre falo isso, desde o quanto equipamento eu tenho, o quão compacto é para eu levar no meu carro, para eu levar num voo, para eu usar no meu dia a dia, como eu falei. E o negócio de tocar sozinho com as guitarras foi exatamente isso. Como eu fazia uma coisa que era meio que autossuficiente, né? Eu não curtia muito tocar sozinho. Então eu comecei a me rodear de equipamento e deixar isso legal. Até hoje eu adoro tocar sozinho também, tanto quanto com a banda. Eu não sei nem qual eu gosto mais. Os dois são desafiadores, assim, né? Então eu fui me rodeando de equipamento para poder fazer isso melhor e curtir mais o que eu faço. Então a resposta é mais ou menos essa, assim, né? Foi muito em função da minha necessidade. Da sua necessidade. Exato. E você falou de desafio. Cara, tocar só essa guitarra já é um desafio. Agora, todo esse equipamento, cara, não dá um bug na cabeça? Então, não veio tudo ao mesmo tempo. Esse que é o negócio, né? Quando você vê tudo isso, eu fui colocando devagarzinho, então era uma guitarra só, daí eu vi que eu podia pendurar uma, a outra, e nessa outra eu coloquei sintetizador, daí eu comecei a acostumar com o som do synth, ou seja, ter som de piano, gaita, outros instrumentos. Aí eu comecei a poder usar mais no repertório. Então, vou dar um exemplo assim, eu vi a música do Caetano Veloso que tinha uma flautinha, putz, eu posso fazer isso, era muito por diversão, e o inusitado de ver as carinhas das pessoas, caramba, tem uma flauta ali, era muito por isso. Aí eu fui me rodeando de equipamentos em função disso. Pô, eu posso ter mais uma guitarra e fazer um teclado. Claro que não foi ao mesmo tempo. Então era muito de estudo de, será que dá tempo de eu chegar até a outra? Então uma grande adaptação. Aí isso inclui equipamento, né? Então a guitarra aqui deu um outro sintetizador, aí um outro pedalzinho. Então aí entra aquele lance que eu falei anteriormente, que é o pedal menorzinho para poder caber no set, poder levar no meu carro e subir a escada e entrar no elevador e entrar no avião. Então tudo em função da música, né? Então é mais ou menos isso. Perfeito. E você falou também de estudo, que eu acho que a nossa geração era daquela de ficar 8 horas praticando por dia e tal. Hoje a galera é muito acelerada, né? Falar, não vou. E eu creio que você passou muito tempo estudando e hoje acho que ainda você estuda muito para desenvolver isso aqui no palco, né? Hoje eu pratico muito. O que eu chamo de estudo é praticar muito. Então eu sempre em cima de repertório, desde que eu comecei, em cima de repertório. É evidente no meu som. A gente passeia por tudo que eu ouvi e hoje eu sempre falo, trago para o meu ambiente, né? Agora, de fato, eu acho que hoje a gente não tem tanta oferta e tanta tentação como não tinha antigamente. Você não tinha muita coisa para fazer antigamente. Eu comecei a dar aula e meus alunos já tinham isso. Eu lembro que eu dava aula para o menino que tinha o computador, tinha o videogame, tinha o amigo. Eu não tinha tudo isso, a gente não tinha, né? Era estudar, tinha televisão, eu tinha na rua, assim, né? Hoje eles têm muita coisa, fora as atividades, né? Se o cara fizer esporte, é tênis, natação, é beach tênis, não sei o que lá. A gente não tinha muita coisa, então era estudar. E outra, a informação não era não tão de mão beijada, tão fácil como é hoje, que você não clica, então talvez não se valoriza tanto, porque você tem uma gama você quer tirar uma música, tem 100 pessoas ensinando a mesma música de diferentes maneiras, e na época a gente não tinha, um disquinho para ouvir, tirar, então você automaticamente estava desenvolvendo teu ouvido. A fitinha, né? Cara, eu tava falando isso ontem, do Waze, né, hoje, né, que a gente tinha o guia, acho que se pensava mais, em todos os, né, os aspectos.
Para chegar num lugar, você pegava um guia, ficava lá, você tinha que pensar, ou decorar o caminho, né? Antes de decorar o caminho, depois um guia, que era já muito legal, ia lá no número, na rua, cheguei. E fazer pergunta, hoje em dia você você clica, ainda reclama que às vezes ele não funciona. É isso. Na música é igual, na tecnologia é igual. O que eu acho legal, assim, para, né, até avançar uma pergunta, é usar isso a favor, não, sei lá, usar a tecnologia, assim, explorá-la ao máximo, com criatividade, né? Porque, desculpa, isso aqui tudo existe, nada eu inventei, só o jeito de fazer que eu gosto, que eu acho deixar claro de falar. Aí que eu criei um jeito de explorar isso de uma maneira criativa. Marcinho, você falou que você tem muitos equipamentos e muita tecnologia aqui. Eu queria apresentar ao pessoal um pouco dos seus equipamentos. Claro. É muito curioso isso aqui, que tem o formato da guitarra. Isso. Eu queria... Falou tudo, não é uma guitarra, é um formato de guitarra. É o formato da guitarra, mas a minha dúvida é o seguinte, é o mesmo padrão? Isso, ela acompanha as notas da guitarra, começando pelo Fá e aqui meio semitons, aqui meio tom, como são as casas aqui exatamente da guitarra acompanha. Então aqui é um Fá, só não tem o Mi solto. Só não tem o Mi solto. Ela tem que tocar, então ela aqui é um Fá. Então aí já começa a mudar um pouquinho o cérebro aí. Tem um detalhe aqui que pouca gente se apega, que se percebe que as casas são todas iguais, né? Aqui ela vai ficando pequenininha. Então, tecnicamente, a gente é meio que no automático, né? O cérebro entende que vai essa mão, vai encorrendo. Aqui não. Então, tinha muita dificuldade disso no começo. Eu lembro certinho eu me perdendo, mas por quê? Daí eu descobri que era por causa disso, cara. Então, é um outro instrumento. Tive que readaptar. Aí, exatamente, o curso também do range da tecla, ele é curto. Na guitarra você tem muito mais controle, né? Então aqui é bem mais minucioso, assim, o toque, enfim, é estudar um novo instrumento. Perfeito. Né? E aqui você tem... Aqui é um sampler, ele não tem sons também, eu jogo sons aqui dentro, tem um set de bateria. Quando eu toco sozinho, isso aqui fica mais útil, né? Aqui eu uso mais para efeitos, mas eu tenho todo um set de bateria, eu não gravo nada, eu faço ao vivo nos loops pad por pad. Então num pad eu tenho bumbo, não tenho caixas, eu vou sempre renovando, pegando sons da internet, de teclado, enfim. O que eu achei sensacional, que talvez o público às vezes acaba passando despercebido, que você utiliza também os pés. Total. E muitas horas eu vi. Tem alguma pedaleira aqui que você já coloca um efeito, já tira o efeito e assim por diante, né? Então, é tudo meio presetado. Muita coisa vai na hora, mas assim, quase todas assim, a música tal, né? Então eu tenho um set para elas em cada pedal e cada guitarra, né? Eu controlo um set para ficar tudo do jeitinho, para não ter que correr atrás na hora da música. Mas acontece também, tanto na voz quanto quando é no loop, tá tudo presetadinho na sequência. Então, por exemplo, vou usar um som de teclado e um som de sax, deixo ele espertinho nessa música, ou vou buscar ele durante a música também, né? Perfeito. E em relação ao repertório que você escolhe, porque é um repertório, que agrada a todo mundo. Essa é a ideia. Né? Tem Bee Gees, tem Michael Jackson. Primeiro que é o que eu gosto, né? O que eu acredito. E tinha um baterista amigo meu, que é o Marquinho Costa, na época que eu tocava no Faustão. Ele trabalhava numa banda que fazia muita versão. E ele foi um cara que me atentou pra isso, assim, de você sacar uma música nem essa, se eu tocar ela em reggae vai ficar legal. Então eu sempre falo que é trazer pro meu ambiente. Então eu tô sempre olhando, somente coisas antigas que o pessoal vai reconhecer e a gente mostra do nosso jeito, né? Às vezes uma harmonia é um pouco mais simples, eu sofistico um pouquinho, eu coloco mais acordes, uso meus caminhos, né? Aí das influências do jazz que eu estudei bastante, enfim. Então eu pego um pop às vezes com 3 acordes e eu deixo ela um pouco mais rebuscada, é isso. Tanto como nos timbres, quanto nas harmonias, nos arranjos, aí entra a banda com levada, enfim. Essa é a ideia. Sensacional. E tem uma galera vindo aí também, uma galera nova que tá arrebentando na guitarra, né? A gente tem um amigo em comum que é o Fabinho Pereira. Fabinho, demais. Especializado em New Soul, né? Que é uma coisa que não é muito a minha praia, mas eu acho incrível, assim, né? Exato. Eu fiz o convite para ele estar aqui hoje, não conseguiu vir, mas... Ele mora no interior, né? Também. Mora no interior, 300 km daqui, mas eu tenho certeza que, de repente, dia 5 ele vai estar aqui. Legal. Fabinho, assim, na geração nova, eu falo que chucha a bunda da gente, vai empurrando, né? No sentido de vai, né? Isso é muito inspirador ver, cara. O Johnny, que tocou comigo hoje aqui, que é uma batera, ele tem 24 anos. Né? Eu tenho o dobro da idade dele. Isso é muito legal, né? Porque a gente não percebe isso na música. Só quando olha que eu lembro, caramba, o moleque é novo, né? Então, contando a história dele, como eu contei a minha no passado, e eu acho muito legal ter essa molecada, porque a gente os inspira, os influencia também, né? Saber que tem alguém que já fez isso lá atrás, que você falou, estudou bastante, e hoje colhe frutos disso com o nome, né? A gente fez o nosso nome naquela época ali, e eles estão fazendo deles agora, e lá depois a gente vai vê-los, né?
Agora a gente não percebe, depois que a gente vai sacar o que eles fizeram, né? Muito legal. Perfeito. Ô, Marcinho, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade. E a gente, com certeza vamos ver muitas vezes aqui a gente. Você não sabe como eu gosto de falar do que eu faço. Que legal. Porque é o propósito que eu tenho, né? É exatamente dividir, compartilhar isso que pouca gente repara nas minúcias, né? Do trabalho que dá. Sabe que o Jay que toca comigo, ele vive falando assim, cara, como é que você faz aquilo? Às vezes ele para pra me olhar e ele fica... Né? Eu achei sensacional. Desde a outra vez que eu vi você tocando aqui, eu fiquei reparando no seu pé, cara. Você tocando todos os instrumentos de uma vez e ainda o pezinho ali, pá. Sabe o que é engraçado? Agora a gente teve um ensaio e pra hoje, né? A gente às vezes dá um passadão em todo o repertório. E aí eu comecei a mostrar pra eles, no intervalo, algumas coisas que são problemas meus, que eu não posso falar pra eles, não tem sentido. E eles, caramba, eu não sabia. O Johnny é muito curioso, o baterista, ele perguntou, eu falei, isso aqui que eu faço? Ele, não acredito. Eu tenho que mudar aqui enquanto eu tô cantando. Eles, cara, mas aí depois fica no automático, entendeu? Primeiro eu faço pra não errar, depois eu começo a curtir isso. Mais relax, eu consigo chegar até outra guitarra, mudar o som antes de chegar. E eu percebi que você coloca até efeitos na voz do baixista, não é isso? O tempo inteiro, eu fico trocando efeitos aqui, enfim, tudo eu controlo, eu sou responsável pelo meu set, eu controlo ele o tempo inteiro, né? Me mixo, né? É tudo no mesmo mixer, então tem que ficar me mixando, né? Enfim, é isso. É um trampo. E quando você vem sozinho, você faz a bateria também com a boca, né? Você grava o loop, é isso? Eu faço... Beatbox é ruim, então eu compenso com o recurso do sampler. Então é isso daí. O maior desafio da minha vida foi fazer isso daí, no tempo certinho. Mas hoje eu treino muito, repetindo. Repetição é perfeição. Certeza. Muito obrigado, valeu pela parceria. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu.